Carrossel do Brasileirão chegando mais uma vez, logo cedo, você acordando aí com as notícias, as informações do nosso prognóstico pro Brasileirão 2021. E hoje o negócio vai ser pesado aqui, hein? Já deixa seu like, curte, compartilha com a galera, se inscreva, ativa o sininho. E se eu fosse você, eu não perdia a resenha de hoje não, porque a treta vai ser feia hoje aqui. O assunto de hoje é Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Esporte Clube Bagunça Paulista. É uma zona, virou uma zona a equipe de Parque São Jorge, o Alvinegro de Parque São Jorge. Andrés e companhia voltaram para fazer mais um trabalho na gestão do clube e as coisas não estão bem. As coisas e as contas não estão nada boas pro lado do Corinthians e se bobear, tem risco aí. Confere com a gente, porque a polêmica vem forte no HFD no vídeo de hoje. Hein, Jefferson? Eu digo que boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai nos escutar e compartilhe, porque é importante que, para mim, eu vou refazer todo o meu prognóstico do campeonato, mas para mim o Corinthians é um dos 4 cariocas que cai. Paulistas. Não, o Corinthians para mim é um dos 4 cariocas que cai, porque o que está sendo, com todo respeito aos cariocas, esse tipo de gestão não é a cara de gestão de times paulistas. Isso é coisa de time carioca, com todo respeito aos meus amigos cariocas. Mas nós podemos ver com clareza a maneira com que o futebol foi tratado no Rio de Janeiro. E é a maneira que o Corinthians e o Andrés, que fez muita coisa boa. Depois nós falamos mais, mas está tratando o Corinthians também. Isso aí, o Corinthians que sonhava com uma arena que renderia muitos frutos com um name rights milionário, pode acabar acordando na Série B qualquer dia desses aí de novo. E você acompanha com a gente então, a gente vai acompanhar o Elson Alferes, ele vai falar um pouquinho também sobre a situação corintiana, a opinião dele sobre o Corinthians no Brasileirão 2020, a gente já volta para continuar aqui a resenha, o debate polêmico hoje, polêmico. O que será do Corinthians? Meu Deus, vamos lá, um grande abraço, daqui a pouco a gente volta. Fala galera, Elson Alferes do HFD, e falar do Corinthians para 2020. Para a gente falar do Corinthians de 2020, a gente precisa voltar um pouco em 2019. Em 2019 o Corinthians teve um início de ano muito bom. Logo no início do ano foi campeão paulista de 2019. Porém, o restante do ano do Corinthians foi muito ruim, tanto da parte de futebol, tanto da parte da diretoria. Em 2019 o Corinthians chegou numa dívida de 665 milhões de reais. Isso quer dizer o quê? Que essa dívida, com mais a dívida do estádio, o Corinthians hoje é um time que deve 2 bilhões de reais. É muito dinheiro. Ainda tem uma briga com a Caixa Econômica Federal, que cobra juros de 50 milhões. É uma história bem complexa para a gente falar agora. Agora, voltando em 2020, é um ano que o Corinthians quis fazer totalmente diferente do que vem fazendo desde 2007, quando o Corinthians caiu do Campeonato Brasileiro, foi para a Série B. Em 2008, o Corinthians foi um time que contratou o Mano Menezes. Mano Menezes é aquele treinador que sempre tem um time muito mais recuado. Então, desde então, o Corinthians é um time que briga por uma bola. O Corinthians tem uma boa equipe defensiva, mas ofensivo deixava a desejar. O Corinthians é um time que quer mudar a sua história. O Corinthians quer propor o jogo e não achar uma bola para ganhar um jogo. E nisso, esse ano o Corinthians quis mudar todo esse parâmetro que o Corinthians tinha. Contratou Thiago Nunes, que fez uma temporada espetacular no Atlético Paranaense em 2019, e aí o Corinthians contratou. O 2020 do Corinthians é horrível até o momento. O Corinthians tem um aproveitamento de 36% no Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista que é um campeonato, na minha visão, muito, muito fraco. O Corinthians hoje briga para não ir para a Série B do Campeonato Paulista. Não briga nem mais por classificação. Eu acredito que só um milagre possa fazer o Corinthians se classificar. Corinthians também, no início do ano, foi eliminado na pré-Libertadores, pro Guarani do Paraguai. Parece uma piada, mas não é.
para um campeonato paulista, para um campeonato brasileiro, eu acho que o Corinthians realmente, com essa dificuldade toda que tem de mudar seu estilo de jogo, eu acredito que o Corinthians vai brigar por meio de tabela, muito mais para baixo do que para frente. Eu acho que tem times muito mais estruturados, que já sabem o que quer para um campeonato brasileiro no final de 2020. Falando de pós-pandemia, o Corinthians contratou o atacante Jô, que foi campeão brasileiro em 2017 pelo mesmo Corinthians. O Jô teve uma proposta logo o campeonato de 2017 do Japão, voltou agora do Japão para jogar no Corinthians, é um ídolo da torcida, é aquele jogador que chega para vestir a camisa e resolver dentro de campo. Corinthians, para 2020, também trouxe o Luan, aquele meio campo que joga mais pela ponta, que jogou no Grêmio, foi grande destaque na campanha do Grêmio da Libertadores quando o Grêmio foi campeão. O Corinthians também contratou, para mim o grande destaque do Corinthians nessas contratações é o Vitor Cantillo, que é uma indicação inclusive do Thiago Nunes para o Corinthians. É um meio campo que conduz bem a bola, tem muitos bons lançamentos, tanto curto quanto longo, aquele meio campo que faz o time jogar. Bom, falando do Corinthians para 2020, eu acredito que o Corinthians não vai brigar por títulos, acredito que o Corinthians vai mais se reestruturar dentro de campo, mas terá um 2020 muito melhor do que foi 2019. Acredito que o Corinthians em 2021 não disputará uma Libertadores, mas disputará um campeonato de menor expressão, como uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, entre outros. Galera, forte abraço, fique com Deus, tamo junto. Salve o Corinthians! Tá aí então o Elson Alferes com as informações do Corinthians, a opinião dele sobre o Brasileirão 2021 do Timão. O carrossel continua girando aqui no HFD. E aí nós chegamos então a talvez o time que mais tenha resenha para ser feita, que seja mais polêmico, mais complicado da gente ser assim tão sucinto e tão rápido na nossa análise, que é o Corinthians. O Corinthians Esporte Clube bagunça paulista, virou uma zona aquilo ali, não se paga mais ninguém, não se estrutura financeiramente, enfim. O Andrés conseguiu jogar pela janela, na lata do lixo, todo o trabalho que ele fez, como citou o Elson de 2007, quando o Corinthians caiu e ele assumiu. E agora nessa última gestão ele consegue fazer uma coisa totalmente contrária àquilo que ele fez na reestruturação do clube. Nós estamos gravando hoje dia 18, sábado, 18 de julho. No dia 17, ontem, sexta-feira, o Andrés deu uma entrevista coletiva e assumiu que gastou demais. Óbvio, né? Se nem o conselho aprovou as contas, é porque se gastou demais. O Andrés, que já praticamente numa entrevista que deu à Fox recentemente, jogou a toalha em relação ao name rights. Para ele já, né? Parece que pode fechar ainda? Pode fechar, mas ele jogou a toalha, a verdade é essa. Ele não deve mais estar tão preocupado com o name rights, ele não vai mais atrás disso. Em contrapartida, nesse período todo, até que citou o Elson de muito tempo atrás, 2007 para cá e tal, mas o Corinthians também obteve resultados nesse período, né? Tanto na gestão Andrés quanto pós-Andrés também. Teve títulos aí importantes, campanhas consideradas até boas em temporadas desse período para cá. Mas o que me assusta hoje no Corinthians, Jefferson, é você não saber aonde vai dar isso. Você às vezes pega um clube que é mal estruturado, por exemplo, o Cruzeiro ano passado, você já tinha mais ou menos um caminho. Não, isso não vai dar certo, isso é pra cair mesmo e vai cair, e a gente batia na tecla que ia cair e caiu mesmo. O Corinthians está caminhando para isso. Hoje, para mim, cair para a segunda divisão, talvez, é uma incógnita. Não posso afirmar porque tem um plantel até qualificado para isso, para não cair. Não sei se não corre riscos. Até o final do vídeo a gente dá o parecer final.
Mas acho que pra cair também não é um time tão ruim quanto foi o de 2007, tão mal montado, tão mal treinado. O treinador tem uma ideia de jogo interessante, tem. A gente já fala do treinador mais pra frente. Mas acho que o momento político e financeiro do clube, como foi no Cruzeiro ano passado, vai influenciar demais a atuação do Corinthians no campeonato, já que o dinheiro da TV tá congelado, o dinheiro de não sei aonde não vem, a pandemia prejudicou todo mundo, patrocinadores que vão embora, chegaram outros, mas não tem aquele master que chega e fala, não, eu que vou investir, sou eu que vou investir aqui. Tem o BMG? Tem, mas a torcida precisa abrir conta para poder chegar no valor. Nunca que isso vai acontecer. Nunca. Sabe o que é nunca? Nunca. Um patrocínio, um contrato extremamente bizonho firmado pelo Andrés e a BMG. Pode atingir 32 milhões. Se pelo menos 20 milhões de corintianos, 18 milhões, 15 milhões, 10 milhões abrirem conta no banco e movimentarem essa conta, não é somente abrir. Pô, é brincadeira, né? Já diria o Neto. O Andrés é um brincalhão. Ele voltou pra jogar no fundo do poço quem ele tinha acabado de puxar lá de dentro. Ele tá mandando de volta, né, Jefferson? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. E eu vou até fazer a pergunta para você, meu querido amigo Diego. E eu digo, eu não tenho nada contra o Corinthians, viu? Dos meus melhores amigos são corintianos, tá? Os dois times que foram mais prejudicados com a quarentena foram São Paulo, pela questão técnica, e o Corinthians pela questão estrutural. Se não tivesse tido a quarentena, o Thiago Nunes teria caído, ninguém estaria falando nada da conta do Corinthians, o Corinthians estaria sofrendo da mesma forma, não teria caído no Paulista e estaria jogando brasileiro. Ganha aqui, perde ali, traz o Jô e tudo mais. Só que como eles não tinham o que fazer, foram atrás das contas do Andrés, que não é diferente das contas do Corinthians por 10 anos, 15 anos, não é diferente. Mas o Andrés gastou demais. Ele gastou com o quê? O Andrés gastou dinheiro com o quê? Porque se eu gasto dinheiro e não pago minhas contas, então eu sou louco. Se tá todo mundo vendo que eu tenho uma conta para pagar do estádio, se tá todo mundo vendo que eu não pago as minhas quentinhas, se tá todo mundo vendo que eu não pago a minha luz, eu gastei o dinheiro com o quê? Com o quê que pra onde veio e pra onde vai o dinheiro? Só que, se não tem a quarentena, tudo isso vai se esconder por mais 2, 3, 4 anos. Porque aí você pega um Corinthians e aí você acerta. O Jô veio, ele vai fazer gol. Já estaria o Mano Menezes lá. O Luan vai começar a jogar porque o Mano Menezes vai fazer o Jô jogar. Já teria caído no Paulista e fica aquela, agora só tem o brasileiro, só tem o brasileiro, vamos correr. Vamos treinar. Vamos correr. Era exatamente isso que aconteceria com o time do Corinthians. Só que agora, o que acontece? Ficou tudo muito claro, ficou tudo muito... exposto. E tá exposto, então o time do Corinthians, ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ele não tem dinheiro, ele tá devendo. Quem não deve, né, atire a primeira pedra, mas... Quem não deve, que atire a primeira pedra, só que é mais do que isso. Eu diria... Primeiramente, eu acho... se continuar desta forma, o Corinthians cai no brasileiro, tá? Depois eu vou refazer minha listinha de times que vão cair, tá? Na verdade, a minha listinha de times que vão cair tem mais de 10. Depois eu sorteio para saber quais são os times que vão cair no Campeonato Brasileiro. Só que pode acontecer o contrário. Porque mesmo ele fez um bem muito grande pelo Corinthians, terminou a carreira do Ronaldo Fenômeno, e agora tá se enrolando. Só que o Andrés, ele é muito malandro. O Andrés, ele é muito tem sensacional. As cartinhas na manga. Ele tem as cartinhas na manga e não só isso. Ele tira tudo isso do time. Tudo que tá acontecendo. Quando 2017 é um exemplo. Vamos pagar aqui, mano. Vamos pagar. E aí assim, se não pagar também, vamos pagar. A gente vai pagar aqui, vamos pagar a caixa. E aí vamos pagar o Tite. E aí vamos pagar o Mano Menezes, que talvez venha, mas talvez o Thiago Nunes vai ficar. Ele vai tirando a imprensa, não se preocupa mais com o time. E se o Thiago Nunes for esperto, ele faz o time jogar, do jeito que o Tite fez. O Andrés, em 2011, ele falou pro Tite, aí, mano,
Quer treinar o time aí? Você é meu treinador, beleza? Não, beleza, vou treinar, então fica tranquilo. Ele puxa tudo pra ele. E aí... do mesmo jeito que ele chegou pra ele e falou, eu vou trazer, ou pro próprio Mano, eu vou trazer o Ronaldo. O Mano com aquele jeito rápido de falar, você... Não interessa a sua opinião, eu vou trazer o Ronaldo. Já conversei com ele, ele já fechou comigo, ele vem amanhã assinar o contrato, eu apresento ele daqui 2 dias e ele vai jogar no Corinthians. Mano, você não tem aonde bicar aqui, é o Ronaldo. A mesma coisa ele fez pro Tite. O que você quer pra continuar aqui? Eu gostaria que você continuasse. Eu não quero mais o Ronaldo. Então beleza. Ô Ronaldo, o Tite não quer você. Mas não tem mais, cara. O Tite não quer você. O Corinthians é maior que você, é maior que o Tite, é maior que todo mundo. Acabou. Você vai levantar amanhã de manhã, escova o dente, vai lá no microfone e fala que você tá acabando tua carreira. Você ainda vai jogar bola? Não. Então acaba a sua carreira. Chega. Naquela época eu acho que ele era mais assim, direto. Hoje ele tá muito enrolão. O Corinthians vai fazer, mas o Corinthians depende do Corinthians, porque o Corinthians dependendo da Globo, o Corinthians depende do dinheiro do não sei quem, o Corinthians isso, o Corinthians aquilo, e não tá fazendo nada. Lá atrás ele era mais sucinto e mais direto. Andrés, é isso aqui. Mas Andrés, não interessa, é isso aqui. E foi o que deu, entre aspas, certo. Primeiro, já falei disso algumas vezes, foi ele que de fato terminou a carreira do Ronaldo, mas não por causa que o Tite pediu, mas porque senão a torcida do Corinthians teria arrebentado mais uma vez os seus troféus, que já não são tantos assim, teriam quebrado todos os troféus, e aí ele deve ter dito pro Ronaldo assim, Ronaldo, não deu certo o projeto, eu preciso que você termine a carreira. E aí o Corinthians, que tinha acabado de ter sido eliminado, deu vazão e deu possibilidade, ele assume a coisa, o Ronaldo assume a coisa, o Roberto Carlos nem aparece, deveria também ter colocado a perna dele grossa, deveria ter colocado... aquilo que você falou do encobrir. Exatamente. Porque como ele ia mandar o Ronaldo embora, como ele ia manter o Tite no time, o que ele precisava fazer pra ninguém criticá-lo? Mandar o Ronaldo embora. E para que a torcida não criticasse a derrota, eu preciso mandar o Ronaldo. Então eu chamo o Ronaldo, eu preciso que você vá embora. Depois você pega a sua empresa, e aí os jogadores que eu tiver, que for possível, passa pela sua empresa. E isso parece brincadeira, mas não é. Vários jogadores do Corinthians passam pela empresa do Ronaldo, são intermediários pela empresa do Ronaldo e tudo mais. E quem acha que eu tô errado, vai lá e consulta. Procura no Google, gente, tá no Google. Vai lá no Google que vocês vão achar coisas parecidas com isso. E o futebol brasileiro é assim. Infelizmente. E aí ele foi muito esperto lá. Da mesma forma que ele está sendo esperto agora. A situação do Corinthians ela é muito ruim. A situação financeira do Corinthians ela é muito ruim. A situação administrativa do Corinthians ela é muito ruim. E a situação técnica do Corinthians que nós vimos antes de acabar o campeonato, ela é muito ruim. Mas pode ser que o Thiago Nunes tenha feito um milagre. Como? Se ninguém treinou, como que fez? Todo mundo testando positivo pra Covid. Não, tá todo mundo, metade do time do Corinthians. Poxa, a gente falou nos outros vídeos, não nos vídeos do Carrossel, mas a gente falou em outras transmissões, Corinthians e Palmeiras foram 250 que testaram positivo pro Covid. Entre jogadores, entre comissão técnica e familiares, é muita gente para 2 times. Uhum. O time que tem 20 pessoas, é muita gente, então a situação ela é muito complicada, mas é o Corinthians. O Corinthians passou a vida toda, se você for olhar a história do Corinthians, e o Diego, que está aqui do meu lado, acompanhou a história do Corinthians mais do que eu, ou tanto quanto eu. Acho que eu acompanho mais o Corinthians do que o meu próprio time, porque eu tenho que fofocar de alguém. Mas se você tira o time de 98 e 99 e um pouco da democracia, talvez um pouco do time de 2015, o 2017, o time do Corinthians sofre o tempo inteiro. O time do Corinthians não é um time que ele monta até bons times, 1 ou 2, mas sofre sempre, é aquela coisa do último minuto, do gol de falta e tudo mais. O resto, essa é a cara o Corinthians tem essa cara. E não dá para tirar essa característica do time. Só que o problema é quando isso se torna problema administrativo. O Corinthians, depois da democracia,
até o Brasileiro de 90. Depois, aquela eliminação de 91 contra o Boca, que o Guinea... Vocês têm uns jogadores que ajudam vocês na Libertadores pra caramba. Aí depois ganhou o Campeonato Paulista de 95. Perdeu em 93, depois ganhou em 95. Tinha chegado a Excel, cria-se alguma coisa, mas é tudo fora da caixa. Mas sofrido. 98, 99 não sofrem. Ganhou o Brasileiro em 98, ganhou o Brasileiro em 99, ganhou o torneio de verão em 2000 e não teria forma. E ganharia, se jogasse aquele time junto mais 2, 3 anos, ganharia tudo. Porque o time, tecnicamente, ele era muito bom. O time ganhou com Oswaldo Oliveira, que não precisava treinar. Ele simplesmente ganhou nada. Não, ele simplesmente sentava no banco e fazia. Isso é fora da curva, porque o Corinthians não é isso. O Corinthians é o sofrimento, o Corinthians sempre foi, e não vou dizer junto com o Flamengo, tá? É até diferente do próprio Flamengo. O Corinthians sempre foi, de fato, quem sempre foi o clube da massa, o clube do sofrimento, o clube das pessoas que sofrem, o clube do povo, sempre foi o Corinthians, não o Flamengo. Às vezes as pessoas confundem. Mas o Flamengo é o time do povo porque é o time da geral. Não, a geral, só a pessoa não tinha dinheiro para comprar o ingresso lá em cima, comprava na geral. Até eu iria. A geral era dos grandes do Rio e até do Bangu. Então não vamos confundir as coisas. O problema é que isso na história do Corinthians muitas vezes acaba maquiando os problemas que o Corinthians tem. Como a quarentena não tem torcida. Se não tem torcida, você não consegue esconder as coisas. Por isso que ficou tão latente essa situação do Corinthians. Se tivesse jogando, ninguém nem estaria sabendo disso, gente. Sim. Teria passado em branco, não teria dado nada de notícia. Daria talvez uma noticiazinha, alguém falando assim, o Corinthians tem problema. E acabou. Teria entrado dinheiro que não entrou para pagar o Cantígio, teria entrado dinheiro que não entrou para pagar tudo que ficou devendo por aí. E até porque o que mais atrasa a vida de um time de futebol hoje é se não vier o dinheiro da televisão. Se não entrar a receita dos direitos de transmissão, é o que o Andrés mesmo falou no Fox Sports. Ele tinha dinheiro para pagar salário até um período. Se não entrasse dinheiro da televisão, se o futebol não voltasse, ele não ia conseguir pagar, como não está conseguindo. Atrasado. E outra, volta com salário atrasado e volta sem o maior patrimônio, o que empurra muitas vezes o Corinthians, como você acabou de dizer, quando a coisa tá feia, a torcida. Clássico, a gente tá gravando dia 18 de julho, clássico é quarta-feira, sem torcida. Um time que já tá na situação que tá. Palmeiras vem cheio de desfalque também, tá, mas o que mais segura o Corinthians, o que segurou o Corinthians na primeira divisão de novo em 2018, foi a torcida. Porque o Jair Ventura veio, inclusive, parecia que com a missão de acabar de derrubar também. E o Corinthians foi forte na arena para poder se manter na primeira divisão em 2018. Porque correu riscos seríssimos de cair. E então, desculpa cortar, e o que fez criar-se a ideia de que o Corinthians poderia ser um time próximo a Barcelona, Real Madrid, Bayern, Paris Saint-Germain, Manchester City, Arsenal. Eu estava em 2010 no Vale do Anhangabaú, tinham mais de 100 mil pessoas. Não a hora que eu estava, não eu teria sido roubado. Mas depois ficou bastante gente e tudo mais. Eu escutei do próprio Andrés, do próprio Neto, o que nós vamos fazer é tentar tornar o Corinthians um time neste nível. Foi a torcida. Uma das ideias, além de pedir pro Ronaldo parar a carreira, mas eu nunca vou te abandonar. Aquela roupa rosa, nem é roxa, é rósea, é coisa de advento. E também a sacada, a própria cor é muito interessante. Foi exatamente nesse sentido. A torcida abraçou e falou assim: não, é o meu Corinthians. Fiel torcedor. É o meu Corinthians. É o meu Corinthians que... Pra quem é mais antigo, é o meu Corinthians do Basílio, que chutou a bola 7 vezes para fazer o gol. É o meu Corinthians que perde pro São Paulo em 57 e o Luizinho quase apanha, porque ele faz o gol, ele passa a mão na cabeça do goleiro. É o meu Corinthians que
ficou um tempão sem ganhar do Santos, e muita gente diz assim, mas o Corinthians ficou tanto tempo sem ganhar do Santos, em campeonato específico, porque ganhou, viu, gente? Só pra saberem, não é, o Corinthians ficou, não ficou, ele não ganhou em campeonato específico, então tipo assim, o Corinthians não ganhou do Santos em campeonato paulista. É igual o São Paulo. São Paulo não perde do Milan desde de 93. São aquelas estatísticas. Só que tudo isso vira folclore, vira história. Só que o que sempre manteve o time do Corinthians foi a torcida, que pra mim é uma das maiores torcidas que existem dentro do Brasil. Comparável com Santa Cruz, comparável com a torcida do Grêmio, por exemplo, que nem se considera brasileira. Para eles são fora do Brasil, mas são torcidas que dão a vida pelo time, e a torcida do Corinthians, de fato, ela dá a vida pelo time. Diferente de alguns outros times, quando você olha a torcida do Corinthians, se ela tiver que derrubar o presidente e o Corinthians cair para a segunda divisão, eles mantêm o presidente e o Corinthians não vai cair. Por que não vai cair? Porque time tal já caiu, time fulano já caiu, é isso, e o Corinthians precisa disso. Só que a torcida do Corinthians nesse período está desaparecida, porque não tem jogo. Não tem jogo. Os representantes da torcida organizada, que pra mim, com todo respeito, não estão nem aí pro futebol, não estão nem aí pro time, não estão nem aí pra você, nem pra mim, tá? Essas pessoas que fazem parte da torcida organizada não estão nem aí. Só que veja, se não tem jogo, se eu não posso ter torcida, eles não ganham ingressos. Então eles estão lá pra quê? Tem o menor motivo. Eu não vou brigar pelo quem não me dá o ingresso. Então ninguém fala nada. Porque nessa situação, se tá tendo jogo, tá tendo ingresso, a torcida do Corinthians já tava batendo na porta. A torcida do Corinthians colocou o Rivelino pra fora. Já tinha invadido. Colocou o Neto, colocou o Rivelino pra fora, colocou o Neto pra fora, Marcelinho Carioca, colocou o Edilson. Eles time campeão da Libertadores foi encurralado lá, invadiram exatamente, o Guerreiro, depois teve que colocar foto nas redes sociais dele, colocando a foto com a taça, falaram que iam quebrar a perna do Guerreiro. O Guerreiro saiu super preocupado, inclusive. Mas o que acontece? Nem isso tá conseguindo ter. Nem essa participação da torcida do Corinthians tá conseguindo ter. O que, para quem gosta de futebol, eu penso e considero que está completamente errado. Porque se eu de fato tenho esse envolvimento com o meu time, eu vou lá de máscara e bato na porta. Não aquelas máscaras de black boy, mas eu vou lá e bato na porta e falo, mas o que está acontecendo? Só que não tem ingresso, não tem jogo, eu não vou poder ir no jogo, então... Vou fazer o que lá? Com todo respeito. Fizeram até hoje, no sábado que a gente está gravando, fizeram até uma manifestação de apoio lá na porta do CT pro Clássico, porque eles sabem também que se perder pro Palmeiras aí também pelo amor de Deus... Se o Corinthians não fizer nada durante o ano, mas pelo menos não perder nenhum clássico pro Palmeiras, pra eles tá bom. Enfim, momento político à parte, esperamos que essa coisa melhore. Nós vimos também o Elson falando aí sobre o momento técnico, o que acontece no momento técnico com a chegada do Thiago Nunes. Hoje, se a gente pegar o histórico, inclusive citado por ele, o Corinthians veio sempre de times bem armados defensivamente e que brigavam por uma bola. Tirando 2015, que o time era muito ofensivo até, teve jogos difíceis, teve jogos em que irritou a torcida por estar jogando muito atrás? Teve, porque é o que o Jefferson acabou de falar, é característica do Corinthians. Se não for assim, não é Corinthians. 98 e 99 foi um caso à parte, em que você tinha praticamente certeza que até o final do primeiro tempo já poderia estar 1 ou 2-0 pro Corinthians, porque o time era muito bom. E a defesa... segurava lá atrás. Mas 2015 e 2017 foi aquela coisa de abraçar a ideia. Não, a ideia é essa. Mas, professor, o pessoal tá falando que a gente joga muito atrás e tal. Dane-se, né? Se a gente achou uma bola e ganhou o jogo, ou se goleou o adversário, pra nós vai valer a mesma coisa. E sempre foram assim os títulos do Corinthians. O Brasileiro de 2011, depois de tudo o que aconteceu, a queda... a volta para a Série A, né? Aquela coisa de reerguer o clube, né? E o Corinthians passou a sempre, nesse quesito, brigar sempre lá em cima, né? Aí chega agora um treinador que eles dizem que vem para mudar a filosofia de trabalho, mudar essa coisa de não propor o jogo. O Corinthians quer ser um time que propõe jogo.
tá tomando gol até umas horas. Tá tomando gol de todo mundo. Todo mundo que chega na entrada da grande área do Corinthians, se chutou, se tiver um 1,2 de qualidade, é gol. Então, qual a vantagem disso? Ninguém sabe, porque lá na frente também a coisa não funciona. O Corinthians está com uma campanha ruim, com um futebol ruim, uma defesa ruim e um ataque que não produz. E agora vamos ver, sem treinar, como que volta. Talvez, então, né, nessa questão toda ainda, entra a ideia de ter escolhido mal o treinador. Talvez, né, Jefferson? Acho que para a ideia que eles têm e que não têm, de fato, eles escolheram mal o treinador. Porque escolheram um treinador para mudar a filosofia de um clube, que você só consegue mudar a filosofia do clube jogando. Se o Luxemburgo tivesse chegado em 98, 99 e tivesse chegado já dizendo que ia mudar a filosofia do clube, ele nem teria sido aceito. Ele chegou, multicampeão e tudo mais, e montou o time para jogar. E o time jogou, e aí acabou agradando a torcida. Agradou a torcida por quê? Porque jogou do jeito que a torcida queria? Não, agradou a torcida porque ganhou. E ganhou muito bem. Vocês, corintianos, não sofreram. Vocês passaram 2 anos sem sofrer. Vocês chegaram numa semifinal de Campeonato Brasileiro que o Raí ia bater 2 pênaltis e vocês não estavam nem um pouco preocupados, porque o goleiro vai pegar. Você sofreu quando ele bateu os 2 pênaltis? Não. Mas não teve a menor preocupação. Não deu nem um frio na barriga. Não deu o menor frio na barriga. Da mesma forma, para entrar nesse contexto, no Campeonato de 90, quando o Neto vai bater a falta contra o Bahia, vocês não estão preocupados. Quando o Neto vai bater a falta contra o Atlético, vocês não estão preocupados. Você tá só esperando que o árbitro autorize logo para comemorar Deixa o gol. bater logo e vamos comemorar. Então, Então, todas essas situações. Só que, olhando da maneira com que aconteceu agora, você olha a maneira que fizeram a vinda do Thiago Nunes, é um bom treinador, mas eu não acho que seria um bom treinador para o Corinthians. Agora, principalmente. Agora principalmente, porque é digo mais inegável uma que vez, fez uma grande temporada, como o Elson disse. Isso é fato. Não fez. Dizer que o cara não fez aquilo por acaso. Fez. Não. Mas também não era hora de um cara com essa filosofia. E faria uma boa temporada se tivesse vindo pro São Paulo, se fosse pro Grêmio, Santos, até mesmo Flamengo. Ele faria essa estrutura toda. Eu não consigo trazer mais nenhum treinador português. O Gadiardo já disse que não vem. O Renato Gaúcho também disse que não aceita. O Thiago Nunes seria um nome muito interessante para trabalhar com jogadores que vão sobrar no Flamengo. Porque os jogadores não vão ficar. Não se iludam, gente, pelo amor de Deus, achando que Gabigol, o Everton Ribeiro vai ficar, não vai embora. Mas não se iluda com o Gerson, Bruno Henrique, não se iludam que eles vão ficar. Os caras vão embora e não, pra mim eles não estão errados. Agora, o problema é que não tem como você mudar a estrutura do time dessa forma. Quando a gente fala de 98, o Corinthians foi campeão paulista em 97. Com o Túlio sendo reserva e fez 14 gols. Ele era fraquíssimo. Time Quase cai no Brasileiro. Fraquíssimo. E aí, no campeonato, você tem o campeão brasileiro de 97, foi o Vasco, não foi? Que foi aquele jogo do que o Milton Neves, sempre nosso querido quase comentarista do nosso canal, Milton Neves, ele diz que não teve campeão, porque o Edmundo cava a falta e o Eurico Miranda vai lá na coxa grossa e fala, não, você vai jogar e tudo mais. Então, pro time do Corinthians, eu ganhei o Campeonato Paulista. Meu Campeonato Brasileiro foi ruim. Mas tem toda essa discussão com o Palmeiras, então pra mim tá bom. E aí vem toda essa estrutura que acontece.
tem o Campeonato Paulista, tem o jogo com a Portuguesa, que a gente comenta por várias e várias vezes aqui no canal. O Rincon vai lá, bate o pênalti, dane-se. Nem aí, desculpa pelo dane-se, viu? Mas ele não tá nem aí, ele bate, faz o gol, aí joga. Aí vem o Raí, a Federação Paulista arruma pro Raí poder jogar. São Paulo ganha o jogo de 3-1, tem até gol do Didi, golaço do Didi, parecido com o gol do Emerson contra o Santos. Só que todas essas coisas ajudam na construção do time do Corinthians. E aí o Corinthians monta um time que... Nem tinha um banco muito bom, mas não, os 11 titulares os 11 titulares, com todo respeito a times que nós temos hoje, como Barcelona, como Real Madrid, como Liverpool. Mas veja, o time do Corinthians de 98, 99 não teria dificuldade no jogo contra o Barcelona de hoje, o Real Madrid de hoje e o Liverpool que está jogando agora. Não teria dificuldade, veja, não teria dificuldade de entrar em campo e fazer um jogo digno, sem problema. Se o Corinthians de 2012 contra o Chelsea, que a gente considera que era o pior da Europa, o pior da Europa é o campeão, é bem zoado, mas tudo bem, tá, se o Corinthians de 2012 não teve dificuldade, o Corinthians de 98 e 99 não teria dificuldade nenhuma. A maneira com que aquele time jogava e ainda melhor o de contra 99. Contra aquele Chelsea era 2-3-0. Não, contra aquele Chelsea não teria jogo. Você teria jogo contra o Liverpool, que não que jogou contra o Flamengo, o Liverpool da temporada inteira. O Real Madrid de 2015, de 2016, o Barcelona de 2009, 10, 11. Esses você teria alguma dificuldade. Fora disso, não perderia para nenhum time. Não perderia porque o time era muito bom. Ele era muito bem estruturado. Você tem uma defesa encabeçada pelo Batata, que eles gostam, vai rir porque ele adora isso. Uma defesa encabeçada pelo Gamarra. E você tem um meio campo, em 98 era o Gilmar Fubá, e em 99 sai o Gilmar Fubá e entra o Ricardinho. Então você fica com o Rincon, Vampeta, Ricardinho e Marcelinho. E no ataque você tem Edilson e Luizão. Você pode colocar esses caras pra jogar em 2014 contra a Alemanha e não tomar 7-1. Não, time não tomava, nem não. perde o jogo, pra falar a verdade. Nem perde. Porque o Rincon colocaria no bolso o Ózio, colocaria no bolso Kedira, mas sim, sem o menor problema. Se não colocasse no bolso, dava duas neles logo no 5 Se não colocasse no minuto. bolso, dividia os caras e colocava parte por parte. Coisa então... que aqueles caras não fez naquele jogo em nenhum momento. Nem quando já tava 3-4-0, que tinha que começar a descer a bota nos alemães, eles não desceram. Enfim. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser o trabalho do Thiago Nunes então. Por enquanto não tá muito bom não tá muito legal. A gente pega aí alguns números, 12 jogos na temporada, 3 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Marcou 14 gols, sofreu 12 gols. No Paulista foram 10 partidas, só 2 vitórias. 5 empates, 3 derrotas. 12 gols marcados, 10 sofridos. E na Libertadores jogou 2 vezes. Venceu uma que não adiantou, perdeu uma também, marcou 2, sofreu 2. Um desses 2 foi o gol que eliminou. E aí, um abraço. Tchau, projeto que poderia trazer algo de bom financeiramente no ano. Aí o Andrés caiu do cavalo com esse esquema na Libertadores, não deu certo, não conseguiu passar pelo Guarani do Paraguai, que veio aqui e tomou uma saraivada de 3-0 do Palmeiras. Coisas do futebol. Comparado ao elenco do ano passado, Júnior Urso foi embora, Jadson, Ralf, polêmica nisso aí também pela dispensa do Thiago Nunes dos dois, René Júnior, Matheus Jesus, Thiaguinho, esses dois, não sei nem por que vieram, foram embora, André Luiz não foi nem aproveitado, Cleison, Sornosa, Mosquito, alguém com aquela raquetinha de choque deve ter colocado para fora, Kaique França, goleiro, Fabrício Oia, que subiu com aquela coisa, é o meia que... Nada. Pedrinho, também graças a Deus que foi, que não fica mais essa coisa de o Pedrinho, graças a Deus, vai embora. Ninguém fica mais falando do cara. Wagner Love, talvez perdeu a paciência, não queria ficar sem receber, foi embora. Manuel, era só empréstimo e hoje tá fazendo falta, quem diria? Manuel, tá fazendo falta na zaga do Corinthians. Regis veio porque o Carille pediu só pra tirar ele de onde ele tava, que ele não aguentava mais ficar lá na Arábia, e o Carille fez um favor pra ele trazendo pra cá. O Johnny Gonzalez chegou, 3 jogos, já foi. O Corinthians não exerceu o direito de compra. Não tinha por que exercer também.
E a troca do treinador, o Fábio Carille, que saiu, veio o Thiago Nunes. O Luan, péssima contratação. Uma das mais péssimas, das mais ruins contratações da história do Corinthians. Uma porcaria, péssima contratação. Cantídio, a melhor contratação dos últimos anos no Corinthians. Um grande jogador. Matheus Davó, mais uma dessas de empresário mandou, eu trago. Porque o empresário tá me cobrando uma dívida que eu não tenho como pagar ele. Aí ele fala, então leva o Davó pra eu poder vender ele. Beleza, traz ele pra cá. E já tem um embrólio todo com o Guarani lá. Parece que nem vai conseguir jogar mais. Sid Clay volta, Camacho volta de empréstimo, Richard volta, já tá indo embora também. Arauz volta, tô elogiadíssimo pelo treinador. Meu Deus. Ederson veio do Cruzeiro, o Johnny Gonzalez já foi, tá com um asterisco aí. O Jô chega e o Léo Natel. Grande Léo Natel, que ninguém sabe quem é. Chega também, menino da base, que estava no São Paulo, saiu e fechou contrato com o Corinthians. Enfim, esses são os caras que talvez possam ajudar o Corinthians a permanecer na Série A. E hoje, sábado, dia 18 de julho, a gente se deparou com a informação de que o Corinthians vendeu o Pedro Henrique e emprestou o Richard para o Atlético Paranaense. O Pedro Henrique estava lá com o treinador veio para o Corinthians, pediu que ele voltasse e ficasse no Corinthians, porque gostou do futebol do treinador, e aí o presidente simplesmente vende o jogador pro clube onde ele estava, e o treinador fica como? Eu pedi pro cara voltar, agora vocês venderam ele pra lá? Então manda eu de volta também. Daqui a pouco o Thiago Nunes vai falar, deixa eu voltar pra lá então, porque... E aí você reforça um time que vai brigar, se tudo correr como a torcida do Corinthians espera, vai brigar pelas mesmas posições com o Atlético Paranaense, e você vai lá e reforça os caras. O Pedro Henrique não é aquele zagueiro, nossa, que zagueirão de ponta que a gente tem. O Batata também não era. E formou uma grande defesa com Gamarra. Depois, no ano seguinte, a gente tinha Márcio Costa, Nenê e Márcio Costa em 99. Meu Deus. Nunca mais se ouviu falar dos dois, mas naquele time caíram como uma luva. E o Pedro Henrique vai embora. E agora você joga com quem? Danilo Avelar improvisado. Bruno Mendes... Não se dá chance pro cara jogar. Não sei pra que traz. Mais aquela coisa de empresário. Esse é o time, então, que precisa jogar e muito pra manter o Corinthians na primeira divisão aí, Jefferson. Eu vou dizer que pra quem tem namorada, esposa ou alguma mulher na vida, seja mãe, seja tia, seja avó, as mulheres geralmente elas se preocupam muito com a nossa vida. E se preocupam mesmo, tá? Não é questão de cuidar, não é não cuidar no sentido ruim, elas cuidam muito bem. Eu fico imaginando a mulher do Thiago Nunes dizendo pra ele todo dia, eu falei que você não devia ter ido. E todo dia, bom dia meu amor, faz o pão pra mim, eu falei que você não tinha que ter ido. Bom, moça, meu amor, onde tá minha toalha? Eu falei que você não tinha que ter ido. Não tinha que ter saído do Thiago, não tinha que ter saído do Atlético Paranaense pra vir pra cá. Eu não consigo dormir. Se a gente tivesse em Curitiba, tá vendo? Você tava dormindo que nem um anjo. Se você tivesse continuado lá, não tinha problema. Mas... Nossa, hoje eu vou jogar bola. Mas você falou que não ia nem pro Real Madrid, você veio pro Corinthians. Então são coisas que de verdade... não, feio, só que nem vai ter possibilidade pra... E olha... Se o Corinthians perde os 2 jogos no começo do campeonato, ele não chega na 4ª, 5ª rodada, viu? Se perde contra o Atlético Goianiense logo no começo, nem vai chegar na 4ª, 5ª rodada, tá? Vai vir o Mano Menezes, que com certeza tá lá escutando a mulher dele, né? Falou, só espera aí que o Corinthians vai te chamar, viu? Meu amor, mas é verdade, pode ficar tranquilo. Ele deve falar pra ela assim, se o meu celular tocar, você atende só se for o Andrés. Mas por que o Andrés vai te ligar? Olha... Você já sabe, né? Você acha que ele vai te ligar? Questão de tempo. Questão de tempo. Vamos apostar? Não vou apostar porque não vou perder. O mano falando pra mulher dele, bora apostar? Tá. Ele vai ligar? Aí ele deixa o celular, a Toca falou, meu amor, tá ligando aqui uma tal de Andréia. Mas que Andréia? Andrés. Não, Andréia, Andrés. Não, ele colocou o A no lugar, digitou errado, colocou o A no lugar do S lá. Seu prognóstico então pro Corinthians é rebaixamento. Ou só briga pra não cair. Briga, aí sim. Desculpa, vou repetir o que eu comecei a dizer hoje. O Corinthians vai estar entre os 10 times que vão brigar para não cair.
Repito, foi uma ideia que surgiu até quando eu cheguei aqui, de que os times vão ter muitos times brigando para não cair. E aí depois eu faço o prognóstico novamente, vocês vão me permitir, com todo respeito, Sim, a gente que faz todo mundo depois de de tudo que Pandemia atrapalhou aconteceu, tudo. que eu possa fazer um prognóstico do Campeonato Brasileiro. E assim, eu vou fazer um prognóstico do Campeonato Brasileiro e com aposta. Porque comigo não tem essa de só fazer prognóstico, não. É prognóstico com promessas e com apostas. Aí sim, hein? Aí nós vamos entrar de novo no ramo das apostas aqui. E o negócio sempre pega fogo quando a gente faz apostas aqui. Então essa é a ideia. Eu acredito, né? Vamos tentar ser o mais sensato possível. Pra mim vai atrapalhar demais ainda a questão extracampo. E o Andrés também nessa entrevista coletiva que ele deu na sexta, dia 17, ele disse que ele vai apoiar sim algum candidato. E até então ele tinha dito que não ia participar de nada nas eleições do clube, mas agora ele resolveu que vai apoiar sim um candidato. Ele ainda não sabe qual, e ainda também não sabemos se algum da chapa dele vai ser candidato, por exemplo, do Duílio Alves, que é o grande candidato, do Duílio Monteiro Alves, a ser candidato para presidência pela chapa do Andrés, né? Então a gente não sabe ainda qual candidato ele vai apoiar, mas ele falou que ele não ia não, mas agora ele resolveu que ele vai entrar de cabeça nas eleições do clube. Não sei se vai ser positivo ou não, acho que internamente vai soar muito negativo isso, e acho que ele tá meio com ciúminho porque o Mário Gobi abandonou ele e agora quer voltar como oposição. Então, não sei, o Andrés tá meio perdido aí. Então, pra mim, o Corinthians briga na mesma região que Fluminense, que Bragantino, que o próprio Atlético Paranaense, que não sei se repete a mesma temporada do ano passado para G6, eu acho que o Atlético também, mais para frente a gente vai confirmar isso, mas vai brigar naquela região ali, com o Fluminense, talvez o Vasco, talvez o Goiás, vai brigar ali de 8º para 10º colocado. Isso ainda com esperança, viu? Eu não acho que o Jefferson tá de todo errado, não. Que vai brigar entre os 10 que vão cair. Mas ainda acho que com o passar dos anos a gente pôde aprender algumas coisas que nem sempre também o que acha que vai dar de tão errado no Corinthians dá. Infelizmente acaba dando uma reviravolta. 2017 foi o último grande caso. Parecia que tinha tudo para dar muito errado, mas muito errado. E aí deu aquela reviravolta toda. O primeiro turno, melhor primeiro turno da história de um campeonato brasileiro, foi do time do Corinthians. E no segundo turno ele mostrou exatamente que time era aquele, porque começou uma queda, degringolar, uma oscilação. Os primeiros 2 jogos já com derrotas para times na zona de rebaixamento em casa. Então aquele time 2017 no segundo turno eles mostraram, ó, a cara é essa aqui, tá? Aquilo que aconteceu lá atrás, vocês esqueçam que não vai acontecer de novo tão cedo. Eu vou só discordar de você um pouquinho, e olha que quase não acontece. Pra mim, no segundo turno, ele mostrou pro futebol brasileiro exatamente como o futebol brasileiro funciona. Porque alguém chegou e falou, ó, dá uma seguradinha aí, porque quando precisou, ganhou. Se você tem um time tão ruim que degringola dessa forma... eu não ganho do Palmeiras. Tem essa situação, porque pau a pau talvez o time do Palmeiras fosse até melhor. Então não ganha do time. Então, era o atual campeão e tudo. Então tem algumas coisas que são muito esquisitas. Pra mim alguém chegou e falou assim, ó, pô, vocês fizeram um ótimo primeiro turno, dá uma segurada aí. Dá aquela segurada. Precisamos de audiência. Vocês estão 13 pontos na frente. Vocês estão 13 pontos na frente. Se vocês ganham os 2 jogos, são 17 pontos. 15 pontos. Vamos dar uma seguradinha aqui pra gente poder... Então, acho que de verdade foi dessa forma. Só que veja, nas primeiras 4 ou 5 rodadas não tem ajuda da torcida, tá? 3 jogos, 2 jogos em casa, não tem a torcida que impulsiona muita coisa. A situação já é ruim. Com todo respeito ao Corinthians, que eu gosto tanto. Nossa, o Corinthians, como diria o Milton Neves, Corinthians, meu amor. Vai ser tenso sem a torcida. A situação de vocês mesmo. É muito complicada, viu? Enfim, vamos ver então. Briga pra não cair, pra mim, é entre 8º e 10º. Vamos ver o que vai ser do Thiago Nunes no Corinthians.
Não sei dizer pra vocês se chega até o final da temporada. Tem uma história já do Bozelli também, se fica ou não fica. Enfim, o Campeonato Paulista volta na quarta, dia 22. E a gente então vai esperar pra ver. Vai pagar pra ver como volta a equipe do Corinthians. Hoje é dia 18, ainda nós estamos gravando. E isso aí, vamos ver. A tendência é que dê tudo muito errado. Mas a gente nunca sabe. Dá uma chuva lá, de repente os ventos sopram a favor e pode mudar tudo. É muito difícil, mas pode mudar tudo. Isso é visão de corintiano, viu? É a visão de quem diz que não é mais apaixonado, mas não consegue. E vocês vão ver esse vídeo antes ou depois, eu não sei, mas vou dizer, é um jogo que não vale nada e vai ser 2-2, tá? Realmente. A princípio, assim, questão de muita coisa não vale nada. Mas o Thiago Nunes deve estar muito, mas muito na mão, com o álcool na mão, por causa da pandemia, né? Deve estar muito passando álcool na mão, porque ele não pode, né, pegar o coronavírus. Thiago Nunes, chegou a hora, meu filho, você tava enrolando na sua entrevista, isso e aquilo, não, vai evoluir, o time jogou bem. Agora que eu quero ver, meu amigo, seu primeiro Palmeiras e Corinthians da história. Vamos ver. E o Lucha do outro lado tem muito mais vivência nisso do que tu. É isso aí, vamos ver. Carrossel do Brasileirão, vamos continuar então girando pelos clubes da Série A. Hoje foi um pouco mais extenso, claro, a gente falou no começo que ia ter muita coisa pra falar, né? A bagunça que tá o Parque São Jorge. E então os próximos a gente vai também ser um pouco mais breve, vamos dizer assim, porque os outros times não estão nessa... Alguns até estão, mas vocês vão ver mais pra frente. Continue acompanhando então aí, girando com a gente pelos 20 clubes da Série A, até onde a gente acha que eles vão. Deixe sempre o seu like, a sua curtida, compartilha com a galera, se inscreva, ativa o sininho e confira então as transmissões do futebol brasileiro voltando aqui no HFD. Estamos muito felizes com o progresso do HFD nesse carrossel do Brasileirão, vocês são parte importantíssima nisso e sempre contaremos com vocês. Um grande abraço. Até semana que vem, o Corinthians é o último time dessa semana. Até semana que vem, então, com mais Carrossel do Brasileirão no HFD.